Olá, este é o módulo 7, medidas pós-publicação, do curso de Joomla 3.7 do básico ao avançado. Nessa videoaula, iremos tratar de performance. Eu recebo muitas consultorias de clientes e esses clientes reportam e-mails dos servidores informando consultas lentas no MySQL. Isso demonstra um alto grau de processamento do projeto, ou seja, o site está consumindo muito recurso da máquina servidora. E são vários os motivos para que isso ocorra. Mas é importante que o usuário Joomla, o desenvolvedor do site, ao finalizar o processo, faça um check-in em todos os módulos e principalmente nos plugins que estão instalados, habilitados e não estão sendo utilizados. Isso ocorre muito quando instalamos várias extensões de terceiros no nosso projeto. É por isso que eu, particularmente, sou bem restritivo a extensões de terceiros. Eu procuro utilizar o mínimo de extensões de terceiros possível. Exemplo, se eu tenho um site simples, vou fazer um site simples para um cliente, é melhor que eu crie um módulo HTML customizado para inserir um slideshow utilizando o Bootstrap do que instalar um módulo de slideshow ou um componente que tenha um módulo e tenha um plugin para implementar o slideshow no projeto do cliente, ok? Então, se você percebeu que seu site está lento ou mesmo houve um reporte do servidor, o primeiro passo é nas configurações globais, ou seja, back-end, configuração global, você vai habilitar em sistema a aba depurar sistema. Então você vai colocar aqui sim. Vai salvar e fechar. E no front-end, após você atualizar a sua página, você vai perceber no final, aqui é a posição do módulo, o que está ocorrendo. Então você tem as seções do Joomla, quais foram abertas, ok? Quando ela começou, qual foi o token, o tempo da sessão agora, quem é o usuário. Olha aí, tudo aqui, a informação do perfil, os plugins e os métodos que estão sendo utilizados, a memória utilizada, isso é importantíssimo. E aí no nosso caso, seria o que? As consultas ao banco. Exatamente por essa tela aqui, você conseguiria perceber o que está acontecendo para que as consultas ao banco de dados sejam lentas. Então, por exemplo, você tem aqui uma consulta, delete, todos os registros da tabela session, que é o prefixo, where, ou seja, onde o tempo for menor que esse tempo de sessão. E ele vai te explicar o que é isso. Aqui nesse caso, não foi possível explicar, ou seja, não tem explicação para essa consulta. Eu já te disse que ela faz o perfil e a pilha de chamadas. Obviamente, para você analisar esse relatório que ele já te dá aqui inline, você tem que ter um conhecimento maior em relação não só ao CMS, como também ao framework e entender um pouquinho de programação, para que você possa, por exemplo, identificar o que uma consulta está fazendo. Nesse caso aqui é SQL, que é a linguagem de programação de banco de dados. Então, você precisa conhecer o SQL e também a programação, porque poderíamos ter, por exemplo, aqui uma variável nessa consulta, tá? Aqui está dizendo quando começou e tal. E aqui são os objetos do Joomla.
Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, JDatabase Drive MySQL. Então, aqui é o drive do MySQL para o banco de dados. Diz onde ele está, a linha, tá? Então, você tem aqui um relatório completo, inline, das consultas ao seu banco de dados. E é através dessa depuração que você pode identificar por que as consultas estão lentas. Você vai perceber quando isso ocorrer, se ocorrer, que são extensões de terceiros ali que estão fazendo requisições que você nem imagina, tá bom? Feita a depuração, você desabilita, né? A depuração em si, ela também consome muita memória, né? Consome muita máquina do servidor, no caso. Então, o padrão é não e tem que ser não mesmo. Não tem lógica você ficar com a depuração funcionando apenas para resolver aquele problema ali de performance, mesmo porque é um furo de segurança muito grande, né? Você deixar ali para todo mundo ver o que está acontecendo em relação ao sistema e ao servidor. Depois você vem em extensões, módulos, e verifica todos os módulos que estão habilitados e que você não está utilizando. Você vai se surpreender também que existem vários módulos. Quando você instala uma extensão de terceiros, ele é publicado por default e você não está utilizando. Quanto mais módulos estiverem publicados, também impacta na performance do seu site. Se eles não estiverem sendo utilizados, o impacto será menor. Agora, se eles estiverem sendo utilizados, aí o impacto é maior. Por quê? O tempo de carregamento do front-end do seu site está diretamente relacionado à quantidade de módulos que você tem publicado naquele front-end. Então você tem que fazer um estudo em relação a isso. Verifique as extensões de terceiros, os módulos que foram instalados, que você não está utilizando e que estão publicados. Por não estou utilizando, eu despublico. Simples assim. Cliquei aqui, eu despublico, né? Tá vermelhinho, está despublicado. Cliquei de novo, está publicado. A outra extensão que impacta também na performance são os plugins. Então, extensões plugins. Verifique da mesma forma todos os plugins que estão instalados. Verifique se você está utilizando esses plugins. Caso não esteja, despublique esses plugins. Em relação ao plugin, nós ainda temos que tomar um outro cuidado. Verificar a ordem dos plugins. Um exemplo. Se você instala um plugin do Google Analytics, você tem que verificar a ordem dele em relação a outros plugins que também trabalham com carregamento da página ou com inserção de algum código na tag body do seu template. Por quê? Porque se você tem aqui dois plugins que trabalham, né, inserindo alguma chamada na sua index.php, e o plugin do Google Analytics não está posicionado corretamente, aquele código do Google Analytics ele tem que estar imediatamente antes da tag body do seu template, /body, que é o final do corpo. Se ele não tiver naquele ponto, não será carregado. E aí você pode não ter o seu Google Analytics funcionando corretamente com o seu site Joomla. É por isso que, dependendo da situação, e eu sempre aconselho isso, né? Não utilize esse tipo de plugin. Faça na página ou utilizando um framework, né, para criar o template. No caso aqui nós estamos utilizando o Elix. Você vai perceber que dentro de estilos ele tem um local para você colocar esse código. Aqui, ó, Custom Code, ó, before hit, ou seja, antes do final, né, da tag final do fechamento cabeçalho. Aqui geralmente você coloca JavaScript
e links CSS. Então, links para JavaScript, né, e CSS. E aqui, ó, before body, ou seja, antes do fechamento da tag body. São os scripts do Google Analytics. E em algumas situações, nós temos também o carregamento, né, de JavaScript antes dessa tag. Então, você tem que avaliar. Existem JavaScripts que devem ficar no início, ou seja, imediatamente antes, né, do final do cabeçalho. Agora, outros têm performance melhor, até mesmo para melhorar a otimização do seu site, nessa tag aqui, ó, antes dela. Você vai perceber em alguns projetos que você fizer no futuro, quando você for otimizar o seu site para dispositivos móveis, aquela ferramenta que nós temos aí do Google, ou da empresa Google, né? Ele vai perceber e vai mandar você otimizar de que forma? Colocando essa chamada JavaScript antes dessa tag aqui. Legal? Bom, então, dessa forma terminamos essa videoaula, que abordou em linhas gerais, né, formas de você melhorar a performance do seu site.